vidas. Mais um culto online. Noite abençoada, noite de quarta-feira. Hoje o nosso louvor é os lábios que confessam a palavra. Nós somos o louvor de Deus. Você é o louvor de Deus. Então, noite abençoada. Vamos já fazer uma breve oração, confessar a palavra na nossa vida. Pai, eu te louvo e te agradeço por este dia maravilhoso, por esta noite abençoada que estamos vivendo, que estamos participando todos juntos, Senhor, desse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo pão em nossa mesa. Obrigado por tudo de bom que aconteceu na nossa vida nesse dia maravilhoso, essa noite maravilhosa que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão recebendo e vão receber nesta noite a tua gloriosa e magnífica palavra. Obrigado, Senhor. Não quero te pedir porque tu já me deste na cruz. Quero só dizer que agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Então, meus queridos, no domingo passado nós começamos uma mensagem, a eleição. Nós pregamos aqui sobre a eleição, que nós fomos predestinados, o nosso espírito veio do céu, nós fomos gerados aqui, esse corpo foi gerado no ventre da nossa mãe, e recebemos, o corpo recebeu o Espírito de Deus. E mais além, que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos selados com o Espírito da promessa de Deus. Isto é o batismo com o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra e crê, e coloca em prática na tua vida, o Espírito Santo que habita em ti é ativado na tua vida. E precisa também ser ativada a fé que salva, a fé salvadora, que foi dada para nós como dom, não é a nossa fé. A fé salvadora é um dom de Deus para nós. E o que é um dom? Um dom é uma parte de Deus em nós. É uma parte de Deus em nós. Então eu tenho uma parte de Deus, porque eu creio. E foi-nos concedido crer. Não é porque nós queremos crer. É porque Deus nos concedeu crer. Tem um versículo, não sei se vai dar tempo de nós ver, em Filipenses. Ele nos concedeu crer. Não é porque você quer. É a mesma coisa da escolha. Esse negócio de aceitar Jesus. É uma afronta a Deus, porque Ele que nos escolheu. No domingo nós vimos lá em João. Vamos repetir aqui o versículo. João 15. Livro histórico de João 15, 16. Quando Jesus, nos dias de sua carne aqui, estava aqui. Quando nós falamos nos dias de sua carne, é porque Jesus estava no seu corpo carnal. Depois da cruz, o ministério dele é espiritual. Quando Jesus estava aqui, no dia de sua carne, ele disse para a mulher: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É tudo espiritual. O reino de Deus, por exemplo, ele está dentro de nós. E nós vivemos o reino de Deus em vida. O reino de Deus está dentro de nós e nós vivemos o reino de Deus em vida. Eu já preguei aqui sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a justiça de Deus na nossa vida, é a paz de Deus na nossa vida e a alegria no Espírito Santo. João 15, 16. 15, 16. Vamos ver se é aqui mesmo. Diz assim, ó. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, tem muitos versículos aqui que, se nós formos ler, vai falar a mesma coisa. Em Efésios aqui, no Novo Testamento aqui, ó, nós lemos também, Efésios 1:4, diz aqui assim, ó, 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor.
Então, o que é santo em nós? Não é esse corpo carnal. O que é santo em nós é o nosso espírito, que veio do céu. Então, o nosso corpo carnal, ele é imperfeito. E o Evangelho veio para nós para nos ensinar como corrigir essa imperfeição. Como andar sem desagradar a Deus. Porque o nosso espírito é santo e irrepreensível. Mas o nosso corpo, ele é perecível. Ele erra. Então o Evangelho é para nos conduzir do modo que Deus quer que nós prossigamos até nós partirmos aqui desse mundo. Verdadeiramente. Então hoje também eu quero fazer uma retificação. É que na mensagem de domingo eu citei sobre o verdadeiro pastor. E citei a passagem do bom samaritano. Vamos lá no livro histórico de Lucas. Por que é histórico? Porque conta a história de alguém. Está contando a história de quem? De Jesus de Nazaré. Né? O livro de Mateus, Lucas, Marcos e João está contando a história de Jesus de Nazaré, que ele veio, nasceu, ele veio para cumprir a lei, ele veio para anunciar o reino de Deus que viria após a sua morte e ressurreição. Então, contando a história. E o que é que conta a história depois da ressurreição? Nenhum deles conta. Então, é o que foi dado ao apóstolo Paulo, que era para os gentios, que somos nós, que agora nós não somos mais gentios, porque Deus, por causa da transgressão dos judeus, ele nos adotou como filho legítimo. O povo legítimo de Deus, toda a mensagem eu falo, eram os judeus. Os judeus eram a menina dos olhos de Deus, escolhida a dedo. Mas Deus já sabe todas as coisas, o que vai acontecer futuramente, só quem sabe é Deus. Ele sabe o nosso proceder amanhã, depois. Então ele já sabia o que ia acontecer. Então, os judeus, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Aí entrou o plano para a nossa vida, o plano de salvação. Eu preguei sobre o enxerto do zambujeiro na oliveira verdadeira. Você lembra da mensagem? Está lá no YouTube, viu? Procura lá que você acha. Uma palavra maravilhosa. Sobre o bom samaritano, né? Eu citei uma passagem e teve um equívoco lá que eu falei uma palavra errada. Eu falei que era um ladrão, né? Pelo contrário, o ladrão saqueou aquele homem. Vamos ler a passagem aqui, vamos ver aqui onde está, eu anotei aqui, ó. Lucas 10. E logo após nós lermos aqui, vamos continuar a mensagem. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Né? Diz assim a palavra: o bom samaritano. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: onde está? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, né? Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Quase mataram o homem. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, olhou e nem socorreu o homem. Um sacerdote, presta atenção. Passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar
e vendo, também passou de largo. Então nós vemos aqui um sacerdote, um levita, pessoas religiosas. O sacerdote era quem ministrava no templo para o povo da lei de Moisés, para o povo judeu. O levita era as pessoas que serviam no templo, os cantores, e trabalhavam no templo, vivia para fazer aquela obra, né? E como eu falei do dízimo também, o dízimo era para essas tribos, para o sustento deles, o alimento, né? Que hoje não existe isso mais, hoje não tem levita, hoje só existe um sacerdote que é Cristo. Hoje, depois da morte de Jesus, lá em Hebreus, fala que o nosso pastor, só existe um pastor e um sacerdote supremo, que é Jesus Cristo. Está entendendo, meu querido? Vamos continuar. Vendo também passou de largo. O sacerdote passou de largo, o levita também. 33. Certo samaritano, né? Um samaritano era uma pessoa estrangeira ao povo de Deus, excluído, não podia entrar no templo. Não podia entrar no templo, era uma pessoa excluída. Vamos ver o que aqui aconteceu. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Aí Jesus agora vai fazer a pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Está vendo? Então Jesus aqui está dando uma lição para aquele povo. Quem é o nosso próximo? O sacerdote não foi. O levita não foi o próximo daquele homem. Quem foi o próximo daquele homem que foi salteado, foi roubado pelos ladrões e estava quase morto ali no chão? O samaritano, que usou de misericórdia para com aquele homem, foi quem salvou a vida dele. Esse é o nosso próximo. Está vendo? O nosso próximo aqui, ó, aqui no caso aqui da leitura, o sacerdote que devia ajudar não ajudou. O levita que devia ajudar não ajudou. A pessoa que não tinha ligação nenhuma foi o que tinha misericórdia para ser derramada na vida daquele coitado. O homem que foi roubado, massacrado, esbofeteado, estava à beira da morte. O samaritano usou de misericórdia e salvou a vida dele. Então o samaritano era o próximo dele. Está entendendo? O nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. O nosso próximo é aquele que está desamparado. O nosso próximo é aquele que precisa de uma palavra para que aquela doença chamada depressão, as fortalezas espirituais, os sofismas sejam quebrados na vida deles. Então estou lendo essa passagem para retificar a palavra que eu coloquei mal colocada, e aqui nós ouvimos e vimos aqui a história correta. Entendeu, meu querido? Então, como eu falei no domingo, aqui é ao vivo e a cores. Aqui, se tiver correção, no próximo culto. Não tem esse negócio de editar, aqui é ao vivo e a cores, o pau quebra. Então, voltando à palavra de domingo, a continuação da eleição, presta atenção que foi Ele que nos escolheu. Não é nós que levanta a mão e vai aceitar Jesus. Não, isso é uma afronta a Deus. Na nossa denominação, quando nós estávamos lá, tinha pessoas que uma semana levantava a mão, quando nós não conhecíamos a verdade, levantava a mão, aceitava Jesus, passava aí 15 dias, 30 dias de boa,
qualquer coisinha que acontecia na vida dela ou dele, eles, como coisa que Deus era culpado. Deus, para eles, era o culpado. Aí saía, ia para outros lugares, voltava novamente, eu quero aceitar Jesus, agora não é isso. Ele foi quem nos aceitou. E não tem essa bagunça. Aceitar hoje, amanhã não quer mais Jesus. Não, ele escolheu nós e nós já estamos salvos espiritualmente falando. E o que é dele, ele não abre mão. Mas tem punição para nós? Tem. Eu estou aqui pregando a palavra, mas se eu desviar do caminho de Deus, desviar do que Deus quer que eu siga, por exemplo, as obras da carne que nós pregamos aqui já, as obras da carne, por exemplo, se eu praticar essas obras aqui, vamos abrir aí em Gálatas, vamos ver ali repetindo, as obras da carne, 5, Gálatas 5, outro livro fala essa mesma coisa, viu? Gálatas 5, 19, diz aqui, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei de Moisés tinha o pecado. Quem estava na lei estava no pecado. Diz aqui, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, depois da cruz, essas coisas aqui nós não podemos praticá-las. Olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, eu estou aqui pregando a palavra. Se eu praticar uma dessas obras, eu estou perdendo de viver as maravilhas de Deus, o reino de Deus em vida. E o reino de Deus não é depois que nós morremos, é em vida, querido. Estão te ensinando que é depois que eu vou morrer, depois que nós desfalecermos nesse corpo aqui, nós vamos viver a vida eterna com Deus. Não tem esse negócio de morrer depois voltar a essa terra, não. Olha, as gerações vão se acabando. E a terra, lá em Eclesiastes, diz, as gerações vão se acabando e a terra permanece para sempre. O mundo não vai se acabar. Isso é a história da carochinha. Quem vai acabar são as gerações. A geração do meu pai, já quase do meu pai, né, já sumiu quase todos. Aí já tem outra geração, a nossa. Essa geração também vai acabar, vai vir outra geração. Nossos filhos, os nossos netos. E o ministério de Cristo aqui nessa terra é eterno. Vai durar para sempre, é eterno. Não acaba nunca. As pessoas estão esperando o mundo se acabar. Não existe isso aqui. Ó. Quem conhece a graça, o mundo não vai se acabar. Quem vai acabar são as gerações, as pessoas, as gerações. Então, Ele nos elegeu. Ele é que nos escolheu. Mas, eu falei também no domingo, que todas as pessoas do mundo inteiro, todo ser humano, quando eu falo ser humano, é homem e mulher. Porque quando nós morremos desse corpo e partimos para a glória, não tem homem nem mulher lá. São todos iguais aos anjos. Nós somos anjos. Mas Jesus, antes da cruz, ele estava pregando, são semelhantes aos anjos. Espíritos, anjos é espíritos. Está entendendo, meu querido? Então, nós vamos, na morte de Cristo, nós morremos com Cristo na cruz e já ressuscitamos com Ele. Então, nós já temos o nosso corpo eterno. E quando nós morremos aqui, o nosso corpo já está transformado para viver a vida eterna. Esse é assunto mais profundo que eu não quero entrar agora. Vamos continuar a eleição. Então, meu querido, nós pregamos aqui que o apóstolo Paulo,
as 3 mensagens antes dessas, é a loucura da pregação, que entrou nessa aqui, a eleição. Então, Paulo pregava um evangelho, o verdadeiro evangelho depois da cruz, que foi chamado de a loucura da cruz, a loucura da pregação. E ele, uma vez, pregando para os judeus, ele, vamos abrir aqui em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos ainda não tinha, Paulo não tinha recebido a revelação da graça ainda. O Atos dos Apóstolos conta a história dos apóstolos de Jesus nos dias de sua carne. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. Versículo 5. Olha aqui, a pregação de Paulo era essa. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Jesus é o Cristo. Cristo é Jesus. Você lembra que nós lemos aqui em Romanos 7? Você lembra que nós lemos aqui em Romanos 7? Vamos ver aqui, 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo estava pregando lá e disse, Cristo é Jesus. Jesus é Cristo. Aquele Jesus que nasceu do ventre de Maria, esse agora que ressuscitou é o Cristo ressuscitado. Então, Romanos 7:4 diz, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-de a outro. Então, o primeiro Jesus, aquele que veio, nasceu, veio anunciar o reino de Deus e morreu na cruz, não é para nós pegar aquelas coisas que aconteceu com eles e viver aquilo. Nós vamos viver, depois da cruz, é o outro ressuscitado, é outra história, é um novo e vivo caminho. Nós vivemos uma nova criatura, uma nova vida com esse evangelho maravilhoso. Então, se nós formos voltar e viver aquelas coisas que o Jesus que nasceu do ventre de Maria, ele praticou aqui, era a lei de Moisés. Ele próprio disse, eu não vim anular a lei, eu vim para fazer cumprir. E quando ele morreu na cruz, que ele disse, está consumado, ele cumpriu a lei por nós também. Que nós não daríamos, nem damos conta de cumprir os mandamentos da lei. Nem os judeus estavam dando conta. Por isso que veio o Novo Testamento, a era da graça. Na lei de Moisés, o homem tinha que fazer para receber de Deus. Ele tinha que comprar. Ele tinha que pagar o preço. Na graça é diferente. Nós não fazemos nada. O preço foi pago por Cristo na cruz. Cristo é que pagou o preço por nós. Na lei o homem tinha que fazer. Ele tinha que jejuar, ele tinha que fazer penitência, ele tinha que fazer isso e aquilo. Mas depois da graça, Jesus já fez tudo isso por nós. Nós temos que fazer alguma coisa? Tem. Obedecer, vamos lá em Romanos. Depois da cruz. Depois da cruz, nós temos que fazer o quê? Isto aqui que fala a palavra aqui, ó. Romanos 1:5. E outra coisa que eu vou falar, minha esposa está aqui do lado, e eu falei com ela, ó, ela é boa na palavra. Então, eu falei com ela, se eu pronunciar alguma coisa errada, pode dar um toque aí, que a igreja de Cristo, quem estiver aqui sentado, se quiser participar, não tem problema, sabe por quê? Que a igreja de Cristo não tem um homem como líder. O cabeça da igreja é Cristo. Todos nós temos a liberdade de pregar a palavra. Todos nós temos o direito, e é dever nosso, anunciar as boas novas. Então essa palavra aqui, as boas novas de Deus para nós na nossa vida. Aí eu dei liberdade a ela, não, por causa de domingo, do negócio do samaritano. Eu disse, não, você podia ter falado, eu já corrigi ali na hora. Né? Então, se tiver 10 pessoas aqui, a pessoa fala, meu irmão Zé Ramalho, mas
como foi isso e aquilo. Então, ele tem direito de participar. Não é só um homem. Por exemplo, aqui eu estou ensinando, o apostolado é o ensinamento do fundamento. Paulo colocou o fundamento e outro edifica sobre o fundamento. Nós estamos edificando nessa noite sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. E nós, como os embaixadores de Cristo, cooperadores de Cristo, nós estamos ensinando a palavra. Levando a você que não conhece o conhecimento daquilo que foi feito na cruz pela tua vida e pela minha. Que palavra maravilhosa, né, querido? Olha, a coisa de Deus é simples, é humildade. Humildade. A coisa de Deus é simples, meu querido. Né? Então aquele negócio de templo banhado de ouro e de prata, ele próprio destruiu. Lá em Jerusalém, no ano 70, ele destruiu a casa que era chamada Casa de Deus, a coisa mais linda que existia. O templo de Jerusalém, ouro, maciço. Lá dentro do Santo tinha uma arca que, por exemplo, só a tampa da arca, o ouro que tinha na tampa da arca, hoje que uma pessoa pegar só a tampa da arca, estava bem de vida. Porque o ouro é pesado em grama. Se eu jogar um grama aqui, ninguém vê. Mas quando faz 100 gramas, 200 gramas, meio quilo de ouro, 1 quilo de ouro, vale um preço muito bom. E o templo era todo banhado a ouro, com madeiras, as madeiras mais maravilhosas do mundo, que veio do Líbano para fazê-la em Jerusalém. A madeira mais preciosa do mundo inteiro, que a Bíblia fala aqui, era as coisas lá do Líbano. Veio para a construção de Jerusalém. Tem muita coisa interessante, maravilhosa a história, quando foi para construir o templo. Oh, glória! Né? Romanos 1, vamos ler aqui. Olha aqui, presta atenção, nós vamos ler do 1 ao 5. Se você quiser ler mais, prosseguir, pode. Vamos ler aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Está vendo quando eu falo aqui? O Jesus que nasceu do ventre de Maria, ele é da descendência de Davi. O Cristo ressuscitado não tem mais descendente, não é mais descendente de Davi. Não é cordeiro mais, porque o cordeiro já morreu, já tirou o pecado do mundo. Então as pessoas ainda, por não conhecer a verdade, estão no passado ainda. E nós estamos vivendo em novidade de vida. Na abundância da graça. Maravilhosa para a nossa vida. Vamos ler aqui. Como dizia, é da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Tá vendo? Nós. Então, Jesus veio trazer a graça e o apostolado. A graça foi o que ele fez na cruz. O apostolado é ensinando o que ele fez. Para você tomar ciência, conhecimento das coisas maravilhosas que ele fez na cruz pela tua vida. Você não precisa sair carregando uma cruz aí, chorando. Ah, Jesus, não. Isso aí foi antes da cruz. Ele já fez tudo isso, não precisa você repetir o sacrifício. Porque não vai adiantar, ele nem vai ver. É sacrifício de tolo. Você tem que obedecer por fé. Tudo é por fé. E sabe, meu querido, olha, ele nos escolheu. Vamos ler aqui Efésios 2:8. Isso aqui tem que ser lido sempre. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Vamos ler aqui. Confira aí na sua palavra. Efésios 2:8 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Mediante a penitência, não. Mediante o seu esforço, não. Mediante as suas obras, não. Vamos ler o versículo direito. Porque pela graça sois salvos. Sabe quem fez a graça lá? Sabe que quem fez acontecer a graça foi a morte de Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Está vendo? Aceitar Jesus não vem de vós. Foi Ele que nos escolheu. Não vem de nós. Ele já pagou o preço pela tua vida. Te salvou lá na cruz. Depois desse versículo eu vou falar algo maravilhoso para você. Não vem de vós, é dom de Deus. Eu falei aqui o que é um dom. Dom é uma parte de Deus em nós. Essa fé que nós temos, se Deus não tivesse posto ela em nós, nós não críamos. Porque tem muito mistério aqui que você não vai acreditar. Jesus estava morrendo na cruz, quem estava nele era Deus. Você acredita nisso? Pela sua fé você não crê. Pela sua fé própria, comum, você não vai crer nisso. Porque, será? Aquela palavrinha "se", que traz dúvida. Será? Será? Vamos aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem um versículo na palavra que diz para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nem a tua fé, não é essa fé aqui, ó. A fé que Deus vê hoje não é a nossa fé, é a fé que Ele deu para nós. Eu falei aqui no domingo também que todos os seres humanos, e falei agora há pouco, todos os seres viventes são filhos de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por todos. Ele morreu por muitos dos todos. Ele morreu por muitos dos todos. O que é que diz isso? Então tem dois tipos de filho. O filho da salvação e o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Aquele que nunca vai crer, porque ele não tem o Espírito Santo. E nós só cremos no mistério de Deus, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós só cremos porque temos o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida não crê. Tem dúvida e é o filho da perdição. É filho de Deus? É. Mas foi criado para se perder. Não para se salvar. Para se destruir. Perdição, aqui para nós compreendermos os que se perdem. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 10, o que é perdição. 10, versículo 38 e o 39. Diz aqui, ó. Os que se perdem, né? Os filhos da perdição. Vamos ver. Todavia o meu justo. O que é considerado uma pessoa justa? Uma pessoa boa. Não é isso. Ela é boa, é. Mas ver justo aqui na Bíblia significa que ele foi justificado por alguém. Quem nos justificou? Foi a morte de Cristo, o sangue de Cristo. É quem nos justificou. Está entendendo, meu filho? É um segredinho que é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se prega isso lá fora, porque se pregar, as pessoas ficam sabendo da verdadeira história real de Deus na nossa vida. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então nós vivemos pela fé. Lá em Romanos, a doutrina nossa é obedecer a palavra pela fé que foi nos dada. E aqui, o justo viverá por essa fé. Nós vamos ler outro versículo maravilhoso também lá em Gálatas. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós que cremos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É outra mensagem poderosa. Conservação da alma. Perdição. Aqui nessa Bíblia, aqui, o versículo 39 aqui, a gente vai aqui. O que é que significa perdição? Destruição. Então a pessoa que se perde perante Deus, ela é destruída. Banido da face de Deus. Está entendendo?
Vamos ler lá em Gálatas, voltando lá em Gálatas, capítulo 2. Isso aqui é a palavra, meu querido. Isso aqui é um verdadeiro culto racional. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando em mistérios, porque os mistérios para nós está sendo revelado aqui, através da palavra. Não é língua estranha, que você não vai compreender nada. Né? Cuidado. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20. Olha a receita aqui, ó. Então você aprendeu a palavra de Deus? Ele nos escolheu. Agora, a vida que nós levamos, vamos ler. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo carnal, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E assim mesmo se entregou por mim e por você, querido. Por você, querido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então tem a opção aqui, ó. O detalhe aqui é crer. Nem todas as pessoas creem em Deus. Tem um versículo aqui que diz também que a fé não é de todas. A fé é dos eleitos. Terminando o versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você está querendo se justificar pelos mandamentos de lei, Cristo morreu para você em vão. Que para mim ele morreu para me salvar. Mas se você está praticando os mandamentos da lei de Moisés, Cristo é em vão para você. E o que são os mandamentos da lei de Moisés? 613. Eu citei um aqui domingo e hoje. O dízimo é um mandamento da lei de Moisés. Você quer contribuir na obra, para divulgar a obra? Oferte. A oferta consta aqui, ó. A oferta é um dom também. Quem tem o dom de ofertar para ajudar os irmãos a divulgar a palavra. Ah, olha, eu recebi doações. O irmão ligou para mim, ó, meu irmão, eu quero ajudar você a divulgar o evangelho. Tem aqui isso e isso, passa aqui, pode pegar a qualquer hora. Tá vendo? As pessoas ajudam. Mas não precisa você tirar 10% do seu salário, porque aquilo era da lei de Moisés. Para nós não precisa você dar 10%, 20%. Você dá o que o seu coração, que é um dom, a tua oferta é um dom que foi dado por Deus. Você dá o que sentir no coração. Tá, querido? E o dinheiro não é para mim, não, eu não preciso do dinheiro. É para ajudar os pobres. Você viu o verdadeiro lema de um pastor que é acudir o próximo, o necessitado, o que está caído, desamparado. Esse é meu próximo. Não é aquele que anda no carrão de luxo, não é aquele que tem boas finanças, é aquele que está no lamaçal. Igual nós estamos vendo aí, muitas pessoas passando fome, não tem nem sal lá em casa. E as coisas no preço que estão aí, imagine, quando você for fazer sua refeição, o seu almoço, sua janta, lembre das pessoas que você, por exemplo, se você está se alimentando bem, você pode também ajudar um pobre, um necessitado. Deus agrada disso, viu? Né? Então, nós vivemos hoje pela fé do Filho de Deus. Não é no. Tem umas Bíblias que tem no, aí muda o sentido. A minha aqui tem no, mas eu falo do, porque eu conheço a palavra. Do tem um significado e no tem outro significado. Muda completamente. Tá? Os detalhes. Jesus disse, examinais as escrituras, que cuidaste nela a vida eterna. Então, olha, deixa eu ver se tem mais algum versículo maravilhoso aqui para nós. Já lemos, né? Cristo, né? Vamos ler Romanos 8, que nós lemos também no domingo. Romanos 8, versículo 30. Para nós encerrarmos essa noite. Essa mensagem aqui nós poderíamos, quarta, domingo, o resto do ano todinho que não acaba.
Mas à medida que for entrando outras mensagens, você vai compreendendo mais e mais. No domingo nós vamos falar sobre o santuário de Deus. O que é o santuário de Deus depois da cruz? Antes, eu cito um exemplo, e depois da cruz. Romanos 8,30. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, glória a Deus, né? Tá vendo? Então, o nosso espírito predestinado. O corpo adotado. E aqui diz aqui, a esses também chamou. E os que chamou, a esses justificou. Nós fomos justificados pela fé, pelo sangue de Jesus. Não tem outro meio de ser justificado a não ser o sangue de Jesus e a fé que foi nos dada. A fé que foi nos dada. Predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Para nós terminarmos aqui, vamos ler também aqui na carta de Tito. O apóstolo Paulo escreveu para o Tito, no capítulo 1, versículo 1. É antes de Hebreus. Diz assim, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandamento de Deus, nosso Salvador. Está vendo? O mandamento nosso é uma lei, é a lei da fé. Tem uma lei para nós seguir? Tem. É a lei da fé. É pela fé. Não é obras. Obras que nós, vou fazer isso, vou fazer um jejum. É uma obra. Deus não recebe isso mais. Isso é sacrifício de tolo. Era na lei. Na lei, cidades foram salvas com jejum e oração e canções de madrugada. Mas hoje nós já estamos salvos. Quem fez a graça salvadora lá na cruz foi Cristo. Nós já estamos salvos. Mas não quer dizer que você está salvo, que é por você andar de qualquer jeito. Ah, estou salvo, vou beber cachaça, vou prostituir, vou fazer isso. Faz para tu ver. Faz para tu ver. Aí tem a lei da semeadura, que para nós terminarmos também aqui em Gálatas, vamos voltar lá, a lei da semeadura. Vamos ver o que é. Quem pratica as obras da carne. Gálatas. A ver se aqui se eu lembro aqui onde... É aqui, capítulo 6. Ó, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está vendo? E diz mais ainda, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, quanto mais você faz o bem, você só recebe coisa boa. Planta o mal, você recebe o mal. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Como tem um ditado popular, que quem semeia vento, colhe tempestade. Não é um ditado popular. Mas aqui a palavra é clara. Maltrata teu irmão, tu vai ser maltratado da mesma forma. Aquilo que tu plantar, o castigo de Deus é automático. Deus não vinga de ninguém. A vingança é de Deus, mas Deus não vai pôr a mão em ninguém. É automático. Nós mesmos é quem caímos nas nossas próprias ciladas carnais. E vem o papo. Plantou,
escolheu. Oh, glória, né, meu? A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas ela não alisa a cabeça de nego, não, viu? Ele não passa a mão na cabeça dele. Ó, Deus não tem o culpado por inocente. Culpado, paga. O inocente é libertado. Vamos chegando ao final dessa live. Obrigado pela tua colaboração, de estar aí do outro lado, assistindo a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho da Graça, o Cristo ressuscitado. Domingo, mais um assunto maravilhoso para nossas vidas. Um assunto maravilhoso para a nossa vida. Glorioso. Graça e paz, abençoados e abençoadas.